Boa tarde, eu sou a professora Fabiane, do primeiro ano D, da Escola EMEB Miriam Penteado Rodrigues Alckmin. Nós vamos iniciar agora a nossa reunião de pais e responsáveis, referente ao primeiro e segundo bimestre de 2020. Sejam todos bem-vindos. Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês, de cada um, por estar se dedicando, por estar aqui pelas crianças, né? Pelo nosso aluno. Então, a gente sempre falou da importância da parceria da escola com a família e agora a gente está vivendo isso muito mais intenso, muito mais amplificado, né? Então, a gente vê que realmente essa parceria é muito importante para o emocional deles, para o desenvolvimento pleno. Para tudo isso, a gente vê o quão é melhor quando a família e a escola estão alinhados no mesmo pensamento, na mesma direção. A lista de presença, assim que vocês começaram aqui a preencher esse formulário, vocês já colocaram o nome e o telefone de vocês atualizados. Então, isso daí já vai contar como uma lista de presença, já vem para mim automaticamente. Eu peço que cada um preencha uma única vez o formulário, tá? Porque se você entrar várias vezes para assistir a reunião e para ficar colocando o seu nome ali, acessando, para mim aparece várias vezes a mesma coisa. Então, eu peço que cada um acesse uma única vez. No final vai ter o boletim do seu filho, você pode dar o print da tela, ou então me peça no particular que eu mando para vocês também, sem problema nenhum. E também eu peço que coloquem o número de telefone atualizado. Sempre que acontecer de perder o celular, acontecer alguma coisa assim, eu peço que entre em contato com a escola para eles estarem passando para a gente um telefone atualizado, porque isso é muito importante. O acesso às nossas aulas, como vocês já sabem, né, está sendo feito pelo WhatsApp, porque é o jeito mais cômodo para cada um de nós. Eu não tenho um celular de última geração, não sei se vocês têm também, com câmera assim muito boa. A gente não foi formado nessas tecnologias para a gente estar usando assim tão de repente. Então, nós acreditamos, eu acreditei, né, na verdade, que o WhatsApp fosse a forma que a gente conseguiria atender e alcançar o maior número de crianças. E nós vemos que isso realmente facilitou a nossa interação, porque é uma coisa que todos já usavam, todos já estavam ali acostumados no dia a dia, tá? Então, por isso que nós utilizamos o WhatsApp. Claro que se você tiver alguma outra sugestão de algum aplicativo que a gente vá conseguir atender a todos, eu estou aberta a sugestões, pode me mandar que a gente faz o teste para ver se funciona. Eu vou falar um pouquinho sobre a importância da participação e do acompanhamento. Então, a gente precisa dessas informações. Toda sexta-feira, mesmo não estando presencial na escola, mas toda sexta-feira nós mandamos um relatório para a nossa coordenação. E esse relatório posteriormente vai para a Secretaria de Educação, onde nós pontuamos todas as crianças que participam, que dão devolutiva, aquelas que se justificam porque não estão fazendo, aconteceu alguma coisa, está doente. Então, a gente precisa repassar as informações. Eu sou cobrada, então muitas vezes eu tô ali mandando mensagem no particular, cobrando as atividades, me manda as fotos, me manda as atividades, o que você tiver, manda aí que a gente precisa dessa informação para eu poder estar preenchendo esse relatório, para eu poder estar alimentando os meus registros aqui de cada um deles, o meu portfólio, para eu poder estar encaminhando o fechamento do bimestre, tudo isso é através das fotos. Então, é muito importante. Quando a criança ela percebe que nós estamos conversando, que nós estamos alinhados com os pais e a escola, né, estão alinhados, ela produz muito mais, ela se prontifica a fazer as atividades com mais empenho. Então, que a gente continue assim, tá bom? As professoras de arte e educação física também pediram pra gente estar falando em todas as reuniões de pais para ter essa devolutiva para elas, porque assim como a gente, elas também precisam fechar a nota, precisam avaliar cada um dos alunos, então elas também precisam dessa devolutiva. Vou estar falando agora sobre os livros didáticos. Então, a gente trabalha com o EMAI Ler e Escrever desde o começo do estudo remoto. Eu tenho mandado atividades no EMAI para eles estarem fazendo de matemática, atividade de língua portuguesa. Então, nós já quase terminamos esse livro, mas na última retirada na escola, vocês pegaram mais 2 livros, que são os livros Vem Voar de Língua Portuguesa e o nosso livro Matemática. Então, para não ficar muito cansativo a questão do registro no caderno, eu vou estar utilizando esses livros toda sexta-feira. Então, como vocês já sabem, de segunda-feira
É aula de educação física, de terça também, é aula de arte, né? Também é uma aula de especialista. Eu não mando uma aula com registro, normalmente é só um desenho e um áudio de uma história, de uma interpretação. Então, agora de sexta-feira nós também não vamos usar o caderno, nós vamos fazer a atividade no livro, tá bom? Vamos usar o caderno na quarta e na quinta-feira, com o registro deles, porque eles precisam escrever, né? Então, na quarta e na quinta a gente vai usar o caderno, na sexta nós vamos usar os livros. Qualquer coisa me manda mensagem no particular. Eu vou falar um pouquinho sobre o fechamento do bimestre e o boletim que está aí na sequência. Você só vai clicar no nome do aluno, clicar em próximo e ele já aparece para você o boletim do primeiro e segundo bimestre. Como que foi feito esse fechamento? Como que nós avaliamos? Então, o primeiro bimestre eu procurei avaliar aquilo que eu vi dentro da sala de aula. Eu tenho aqui comigo alguns registros do que eles fizeram, as folhinhas estão comigo, eu fiz sondagem, chamei um por um na minha mesa, eles escreveram algumas palavrinhas que eu ditei. Então, foi a partir daí que eu fiz o fechamento do primeiro bimestre. Do segundo bimestre foi muito complicado a gente fazer, porque a gente está avaliando tanto a quantidade de devolutivas quanto a autonomia que a criança fez essa devolutiva pra gente, tá? Então, assim, às vezes, ali você vai ver uma nota 7, uma nota 8, que foi o máximo que eu dei pro primeiro e segundo bimestre, tá bom? Então, foi um 7, um 8, tá de parabéns, vocês estão de parabéns, porque é muito difícil a gente avaliar sem saber se a criança está fazendo sozinha realmente, como que está sendo feito isso. Hoje a gente consegue entender um pouco melhor, então, para o terceiro bimestre a gente vai conseguir avaliar um pouco melhor também, mas o primeiro e o segundo teve férias, teve recesso, teve tudo isso de segunda e terça, onde eu peço os áudios, todo o áudio que a gente pede para a criança, é justamente para a gente ver se ele está conseguindo pensar com autonomia, essas interpretações de texto que eu tenho pedido, se ele está pensando, está vindo da cabecinha dele aquela ideia que ele está falando ali. Muitas das vezes essa ideia é uma reprodução do que a mãe está falando, ou o responsável que está ali ajudando, né? Às vezes dá até para ouvir a pessoa falando e a criança repetindo. Então, isso a gente também avalia, porque não quero que a criança esteja sempre correta. Muitas das vezes a gente acha que a gente está ajudando fazendo isso, né? Mas eu não estou avaliando se a criança está realmente correta o tempo inteiro. Eu tenho que avaliar a percepção, a linha de pensamento, da onde ela vem, para onde ela vai. E tudo isso dá um norte para eu preparar as aulas. Então eu peço que deixem eles fazerem essas atividades com autonomia, porque é a partir daí que a gente está avaliando e fazendo o fechamento das notas do bimestre e também fazendo a nossa elaboração da nossa rotina. Tá? Então, todas as atividades a gente elabora uma semana antes para a semana seguinte. Então, tudo isso eu faço em cima das necessidades que as crianças têm. Se a gente tira o erro da criança e manda só tudo certinho, como que eu vou me basear para eu poder fazer uma aula, né? Eu vou avançando, vou pro próximo, então vamos continuar. Ninguém tá errando, tá tudo certinho. Então, por isso que eu peço que deixem eles fazerem com autonomia. O que tiver de errado, eu vou corrigir, eu vou olhar, eu vou avaliar e eu vou me basear para preparar uma aula para a próxima semana em cima disso, tá bom? Falando sobre mais as entregas que vai ter ainda na escola, vai chegar agora o livro Amar, Ler e Escrever volume 2. Nós já estamos quase terminando o volume 1. Vai chegar o volume 2 que vocês vão ter que ir lá retirar na escola. Eu peço que vocês estejam bem atentos ao grupo. Eu posto ali todas as informações que a diretora pede, que a gestão da nossa escola solicita, com as datas, os avisos, tá tudo certinho lá. Que vocês estejam atentos a cumprir isso, porque é feito toda uma programação, todo um planejamento para estar recebendo essas pessoas na escola, tá? Então, quando não dá para você ir num dia, avisa que vai no outro, que dia que vai, para eu poder avisar a nossa coordenação, para eles estarem preparados para estar te recebendo, tá bom? E eu peço também que vocês cumpram essas datas, porque muitas mães às vezes falam assim: eu não peguei o kit de alimentação do mês passado, eu posso ir retirar agora? Esse kit ele não fica permanentemente na escola. Tem a data para você retirar ali. Ele não foi retirado naquele dia, ele vai ficar alguns dias e depois ele vai retornar. Não vai ficar lá na escola mais. Então, eu peço que por isso que vocês fiquem bem atentos, porque se perder esse prazo, a gente não tem o que fazer depois, tá bom? Então, fiquem atentos.
O Facebook da escola, onde a escola também postava muita informação, ele está desativado por enquanto. Não sei se alguém tentou acessar, mas como é ano eleitoral, então tem uma lei federal que proíbe, né, o uso de Facebook da escola durante esse período. Então, até passar as eleições, o Facebook continua desativado, depois nós ativamos novamente. Não temos previsão ainda do retorno presencial das aulas. Mas a gente já vai voltar? Não sabemos. Vai voltar esse ano? Também não sabemos. Por isso que a gente tem que continuar com o empenho, pedindo para eles estarem enviando as devolutivas para a gente, estarem mandando, se dedicando, porque a gente não sabe até quando que vai essa situação, tá bom? Então, continuem mandando pra gente as atividades de forma remota. Se você tiver alguma sugestão das aulas, quiser falar sobre o seu filho, quiser falar sobre o grupo, qualquer coisa que você precisar, pode falar comigo, manda mensagem, me liga no horário de aula. De manhã eu tenho outra turma, né? Eu trabalho no estado de manhã, mas de tarde eu estou disponível para eles. Me manda mensagem que assim que possível eu retorno para vocês ou atendo a ligação, tá bom? Eu queria agradecer a participação de cada um de vocês. Eu estou à disposição para falar sobre o aluno, falar sobre o boletim, falar como foi feito o fechamento das notas. E eu queria falar agora especialmente com as crianças. Meus amores, a Pro tá morrendo de saudade de vocês. Se eu pudesse, fazer chamadas de vídeo todo dia. Mas a Pro não pode, porque o celular da mamãe e do papai, ou de quem tá aí te ajudando, também não tá disponível na hora que a gente quer, né? Mas eu tô morrendo de saudade. Um beijão, tô muito orgulhosa de vocês que estão participando, que têm mandado áudio. Fico muito feliz quando vocês mandem esses áudios pra mim, quando vocês me mandam os vídeos. Olha, vocês estão de parabéns. Continuem assim, tá bom? Um beijão e até a aula de amanhã.